Na festa de inauguração da minha casa, minha sogra anunciou: "Essa casa é boa demais para você. Você deveria deixar meu filho ficar com ela." Eu ri, até que ela entregou a ele um contrato de propriedade falso. As próximas palavras do meu marido a deixaram gritando. Eu ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Até mesmo escrever sobre isso parece surreal, mas eu juro para você que cada palavra é verdadeira. Meu marido Marcelo e eu estávamos casados há 5 anos. Não éramos ricos, mas ambos trabalhávamos duro e fazíamos escolhas financeiras inteligentes. Eu cresci em uma família de operários e sempre fui muito cuidadosa com dinheiro. Marcelo, por outro lado, foi criado por uma mulher que acreditava que seu filho deveria ser tratado como realeza. Sua mãe, Lígia, era o tipo de pessoa que achava que seu filho não podia fazer nada de errado, enquanto eu nunca fui boa o suficiente para ela. Lígia passou todo o nosso casamento tentando controlar Marcelo. Ela criticava tudo que eu fazia, desde minha comida até meu trabalho e a maneira como eu me vestia. Mas Marcelo sempre me defendia, o que só a fazia me odiar ainda mais. Agora, sobre a casa. Era a casa dos meus sonhos. Depois de anos economizando, fazendo orçamentos e trabalhando horas extras, eu finalmente havia comprado minha primeira casa. Sim, eu comprei com o meu dinheiro. Meu nome era o único na escritura porque Marcelo tinha alguns problemas de crédito anteriores que dificultavam o financiamento. Nós dois concordamos que fazia mais sentido que eu lidasse com isso. Mas, é claro, Lígia viu de forma diferente. No momento em que viu a casa, seu nariz se enrugou como se tivesse sentido o cheiro de algo ruim. "Isso é bom demais para você", zombou olhando ao redor. "Tem certeza de que pode pagar?" Eu deveria ter percebido naquele momento que ela estava tramando algo. Uma semana depois, organizamos uma pequena festa de inauguração para amigos próximos e familiares. Tudo estava indo bem, até que Lígia decidiu fazer um anúncio. Ela bateu na taça de vinho com um garfo e pigarreou dramaticamente. A sala ficou em silêncio. Então, ela sorriu e disse: "Esta casa é boa demais para você. Você deveria deixar meu filho ficar com ela em vez disso." A sala inteira congelou. Soltei uma risada, presumindo que ela estivesse brincando, mas Lígia não estava rindo. Ela se virou para Marcelo e puxou uma pilha de papéis. "Aqui está, querido", disse docemente, entregando a ele um contrato de propriedade falso. Eu vi meu nome riscado com um marcador preto e o nome de Marcelo escrito no lugar. Fiquei atordoada. Ela sorriu para mim, seus olhos brilhando. "Já que você colocou o nome de Marcelo na hipoteca, eu imaginei que poderíamos apenas oficializar", disse. Exceto que eu não tinha feito isso. O nome de Marcelo não estava em nada. A casa era minha. Marcelo olhou para os papéis e depois para a mãe. Então, ele disse as palavras que a fizeram gritar. Ele encarou o contrato falso em silêncio. Sua expressão não mudou, mas vi a maneira como sua mandíbula se contraiu. Eu conhecia aquele olhar. Ele estava chateado. Lígia deve ter confundido seu silêncio com hesitação, porque deu um tapinha em seu braço e disse: "É o melhor para você, querido. Assim, você terá segurança. Você merece uma casa como esta." Então, ela me lançou um olhar penetrante. "Sempre posso encontrar algo mais do seu tamanho", acrescentou. O quarto estava tão silencioso que eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco. Todos estavam assistindo, esperando Marcelo dizer algo. Então, com a voz mais calma, ele perguntou: "Mãe, onde você conseguiu isso?" Lígia sorriu, como se tivesse ganhado alguma coisa. "Ah, eu pedi para um amigo fazer um modelo." "É perfeitamente legal." Finalmente saí do meu choque. "Legal? Você acha que pode simplesmente riscar meu nome e substituí-lo? Não é assim que a propriedade funciona." Lígia revirou os olhos. "Você não entenderia. Isso é sobre proteger meu filho." Marcelo exalou lentamente e colocou os papéis sobre a ilha da cozinha. Então, muito claramente, disse: "Mãe, eu não sou dono desta casa. Nunca fui e nunca serei, porque ela não é minha. É dela." No segundo em que as palavras saíram de sua boca,
O rosto inteiro de Lígia se contorceu. O quê? Sua voz ficou cortante. Marcelo deu de ombros. O nome dela está na hipoteca. O nome dela está na escritura. Na prática, eu não sou dono de um único centímetro quadrado desta casa. Lígia piscou rapidamente, como se seu cérebro não conseguisse processar o que ele estava dizendo. Mas isso não é possível. Marcelo soltou uma risada curta. Claro que é. Você acha que eu deixaria você armar essa jogada se meu nome estivesse na documentação? Os olhos dela dispararam para mim. Diga-me que ele está mentindo. Cruzei os braços. Ele não está. Eu paguei por isso. Eu assumi a responsabilidade. Fim da história. As mãos de Lígia se fecharam em punhos. Isso não está certo. Um homem deve ser dono da casa, não sua esposa. Algumas pessoas na sala engasgaram. O melhor amigo de Marcelo, Dave, riu alto. Meu primo murmurou. Em que ano ela acha que está? Eu esperava que Marcelo ficasse bravo. Eu esperava que ele gritasse. Mas em vez disso, ele apenas sorriu. E foi aí que eu soube que algo estava por vir. Mãe, disse ele, sua voz carregada de diversão. Você não está realmente brava com a casa, está? Os lábios dela se apertaram. Claro que estou. Essa casa deveria ser sua. Marcelo se inclinou para a frente, abaixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Mas eu estava perto o suficiente para captar cada palavra. Não, ele murmurou. Você está brava porque estava planejando alguma coisa. Você achou que, se meu nome estivesse na escritura, poderia tomar essa casa de mim. O rosto de Lígia ficou pálido. O ar na sala mudou. O silêncio se estendeu por um longo momento antes de Lígia explodir. Como você fala comigo desse jeito? Ela gritou, batendo as mãos no balcão. Eu sou sua mãe. Eu sei o que é melhor para você. Marcelo nem sequer piscou. Eu a observei atentamente, meu coração disparado. Algo não estava certo. Esse não era apenas o comportamento controlador de sempre. Ela tinha um plano. E de repente me ocorreu. Dei um passo lento em direção a ela. Você estava planejando colocar a casa no seu nome, não estava? No instante em que as palavras saíram da minha boca, seus olhos se arregalaram. Um arrepio percorreu minha espinha. Era isso. Esse era o verdadeiro objetivo dela. Ela não queria apenas fazer Marcelo tomar a casa para si. Ela queria roubá-la. Os olhos de Lígia se moveram pela sala, como se procurassem uma saída. Seus lábios se entreabriram, como se quisesse argumentar, mas nenhuma palavra saiu. Marcelo se virou para mim, a compreensão se instalando em seu rosto. Meu Deus, ele murmurou. Era isso o tempo todo. A sala mudou novamente. O silêncio. Não era apenas estranho agora. Era perigoso. Todos estavam esperando que Lígia dissesse algo, que se explicasse. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, Lígia soltou uma risada aguda. Era forçada, frágil e completamente anormal. Vocês dois estão sendo ridículos, disse ela, acenando a mão como se tudo aquilo fosse um simples mal-entendido. Por que eu iria querer a sua casa? Cruzei os braços. Essa é uma boa pergunta, Lígia. Por que você iria querer? Um lampejo de algo passou por seu rosto. Pânico. Mas rapidamente, ela suavizou a expressão. Eu só estava tentando ajudar meu filho, disse docemente, mas havia veneno por trás de suas palavras. Uma esposa de verdade não se colocaria acima do marido assim. Uma esposa de verdade garantiria que seu marido fosse bem cuidado. Marcelo soltou uma risada seca. Você quer dizer, como o papai cuidava de você? A cabeça dela virou em direção a ele. Isso atingiu um nervo. Observei enquanto o rosto de Lígia se contorcia, suas narinas dilatando. O quarto ficou tão quieto que dava para ouvir um alfinete cair. Não traga seu pai para isso, ela sibilou. Marcelo deu de ombros. Por que não? Você passou minha infância inteira me dizendo como ele te deixou sem nada. Você o usou como um aviso. Lembre-se, nunca deixe uma mulher controlar as finanças. Nunca deixe uma mulher tomar sua casa.
O rosto de Lígia estava vermelho agora. E, de repente, tudo fez sentido. Isso não era só sobre mim. Não era só sobre Marcelo. Era sobre seu ex-marido. Lígia foi enganada no divórcio e agora estava tentando garantir que isso não acontecesse. Com Marcelo, mesmo sem nenhuma razão para acreditar que isso pudesse acontecer. Dei um passo lento para frente. Você não estava tentando proteger Marcelo. Você estava tentando se proteger. Lígia soltou outra risada, mas dessa vez foi mais fraca. Isso é ridículo. Inclinei a cabeça. Então por que você riscou? Meu nome do contrato? E se essa casa fosse realmente para Marcelo, por que você não colocou os 2 nomes? O queixo dela travou. Aproximei-me mais um pouco. Porque você planejava tirar isso dele. Lígia explodiu. Você acha que eu sou idiota? Ela gritou. Eu sei como isso termina. Primeiro é, a casa é minha. Depois vem os papéis do divórcio. E no final, meu filho fica sem nada. Os punhos de Marcelo se cerraram. Jesus Cristo, mãe! Você acha que meu casamento vai acabar como o seu? Lígia jogou as mãos para o alto. Você nunca sabe. Os homens são enganados o tempo todo. Você estava tentando protegê-lo, roubando nossa casa. Explodi. Ela girou em minha direção, apontando um dedo trêmulo no meu rosto. Você não merece esta casa. Você não merece meu filho. Eu soube desde o começo que você era uma. Já chega. O punho de Marcelo bateu no balcão. Lígia pulou. Eu não sou o papai, ele disse, a voz mortalmente calma. E você não é a minha dona. Seu olhar queimava. Nós não vamos nos divorciar, mas mesmo que acontecesse, você não tem voz na nossa casa. Você nunca fez parte disso. Pela primeira vez, Lígia parecia assustada. Mas então, seu medo se transformou em algo diferente, algo perigoso. Ela respirou fundo e com um sorriso doce e enjoativo disse: Vamos ver sobre isso. Foi quando percebi. Isso ainda não tinha acabado. As palavras de Lígia pairaram no ar como uma arma carregada. Vamos ver sobre isso. A tensão na sala mudou novamente, mas dessa vez parecia ainda mais perigosa. Lígia não estava apenas fazendo birra, ela estava planejando algo. Marcelo percebeu também. Seu corpo ficou rígido, sua mão agarrando o balcão como se estivesse fisicamente se segurando. O que diabos isso significa? Ele perguntou, sua voz gelada. Lígia inclinou a cabeça, seu sorriso falso nunca vacilando. Significa, querido, que eu farei o que for preciso para garantir que você não acabe como seu pai. Foi nesse momento que entendi. Ela não tinha terminado. Ela estava apenas começando. Nas 2 semanas seguintes, tudo parecia calmo. Calmo demais. Lígia saiu da festa humilhada naquela noite. Mas algo me dizia que ela não desistiria tão facilmente. Então, uma manhã, recebi uma carta oficial pelo correio, um documento legal. Meu estômago afundou. Rasguei o envelope e, quando vi do que se tratava, meu sangue gelou. Lígia havia entrado com um processo contra mim. Ela estava tentando reivindicar posse parcial da minha casa. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. O documento estava cheio de mentiras escandalosas. Alegações de que Marcelo e eu compramos a casa juntos, que eu havia falsificado documentos para mantê-la apenas em meu nome, que Lígia contribuiu financeiramente para o pagamento inicial. Uma invenção completa. Senti-me mal. Meu corpo inteiro tremia. Liguei imediatamente para Marcelo. Você não vai acreditar nisso, murmurei, mal conseguindo respirar. Quando ele chegou em casa e leu o documento, seu rosto ficou petrificado. Ela perdeu a cabeça. Ele murmurou. Sabíamos que precisávamos agir rápido. Contratamos um advogado e reunimos todas as provas que provavam que a casa era minha. Extratos bancários, registros de pagamento, contratos. Reunimos tudo. Documentos de hipoteca, e-mails com meu credor, registros de pagamento. Não havia como ela ganhar esse caso. Mas não se tratava de ganhar. Tratava-se de me assediar. Ela queria prolongar o processo, torná-lo caro, exaustivo. Queria me desgastar até eu ceder. E Marcelo sabia disso. Ela está tentando te quebrar, ele disse,
as mãos tremendo de raiva. Mas ela me subestimou. Se ela queria guerra, eu daria a ela. O dia finalmente chegou. Esperei que Lígia estivesse nervosa, talvez até envergonhada por ter levado as coisas tão longe. Mas quando ela entrou, ela estava radiante, como se já tivesse vencido. Ela mal olhou para mim, mas segurou o braço de Marcelo e sussurrou: "Não se preocupe, querido. Eu vou consertar isso." Marcelo arrancou o braço. "Você é louca." Sentamos e assistimos 2 horas de argumentos legais. Nosso advogado desmontou cada alegação dela. Toda vez que o advogado de Lígia tentava argumentar que ela havia contribuído financeiramente, nós apresentávamos provas do contrário. Ela estava encurralada. E então? Ela explodiu. "Isso não." "É justo!" Ela gritou no meio do tribunal, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira caiu no chão. O juiz bateu com a língua nos dentes. "Senhora, sente-se." Mas ela não ouviu. Girou para mim, os olhos ardendo de ódio. "Você é uma mentirosa, uma interesseira manipuladora. Você não merece esta casa. Você não merece meu filho. Você é igual à segunda esposa do pai dele, pegando tudo e deixando-o sem nada." Marcelo se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão. "Senhora, pare." Lígia virou-se para ele, os olhos selvagens. "Eu estou fazendo isso por você." E então, na frente de todos, Marcelo disse as palavras que a quebraram. "Eu não quero nada de você. Eu não quero sua ajuda." Ele respirou fundo. "Eu nem quero mais você na minha vida." Lígia congelou. O tribunal ficou tão silencioso que eu podia ouvir sua respiração. Marcelo deu um passo lento à frente, sua voz baixa, mas firme. "Você tem me controlado a vida toda. Eu deixei passar porque pensei que era amor." Ele balançou a cabeça. "Mas tentar roubar da minha esposa? Mentir sobre isso no tribunal?" Seu olhar ficou frio. Eu cansei. A boca de Lígia abriu e fechou, como se tentasse falar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela parecia realmente assustada. "Querido," ela sussurrou, tentando segurar o braço dele. "Eu só queria te proteger." Marcelo se afastou. "Não. Você queria me controlar." Ele olhou para mim, o rosto cheio de arrependimento. "Me desculpa por não ter parado isso antes." Apertei sua mão. "Estamos parando agora." E assim, o mundo de Lígia desmoronou. O caso foi arquivado quase imediatamente. Lígia não tinha base legal para sustentar sua acusação. O juiz até a repreendeu por desperdiçar o tempo do tribunal. Mas não terminou aí. Depois da audiência, Lígia tentou de tudo para conseguir o perdão de Marcelo. Ela ligou, mandou e-mails, até apareceu no trabalho dele, chorando, dizendo que não queria que as coisas tivessem chegado tão longe, mas Marcelo estava farto. Ele bloqueou o número dela. Parou de responder. Pediu à segurança do trabalho que não a deixasse entrar. E eu me senti aliviada. Por 5 anos, aturei Lígia tentando controlar meu casamento, meu marido, minha vida. Agora, ela havia ido longe demais. Faz quase 1 ano desde aquele dia. Lígia ainda está fora de nossas vidas. Alguns meses atrás, tentou entrar em contato. Enviou uma longa carta para Marcelo, dizendo que estava recebendo ajuda e pronta para ser uma mãe de verdade novamente. Ele jogou no lixo sem ler além do primeiro parágrafo. E nós estamos mais fortes do que nunca. Minha casa continua sendo minha, mas agora é mais do que uma casa, é um lar. Um lugar onde finalmente não tenho que me preocupar com alguém tentando roubá-lo de mim. Lígia achou que poderia manipular, controlar e intimidar para conseguir o que queria. Em vez disso, ela perdeu tudo. Você já lidou com uma sogra ou parente tentando se intrometer no seu relacionamento? Como você reagiu? Como você teria lidado com essa situação? Teria cortado laços com a sogra ou tentado uma reconciliação? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma história nova.